Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais CCSA. Eu sou Michele Monaretti e se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais CCSA, te convido a conhecer as orações dos Salmos no site www.projetoraiscensesar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram. Ouça também no Spotify. Hoje vamos continuar a nossa escola bíblica estudando os evangelhos. Aula 4, o Evangelho de Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento é considerado por muitos o livro mais importante da Bíblia. Depois de 400 anos de silêncio, desde o profeta Malaquias, chega por fim a palavra de Deus através da própria pessoa de Jesus Cristo. O período entre o fim do livro de Malaquias e o início do livro de Mateus é conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário. Durante mais ou menos esses 400 anos, não houve profecias genuínas após a partida do profeta Malaquias por volta do ano de 450 a.C. Esse intervalo entre os dois testamentos da Bíblia cristã é frequentemente chamado de anos de silêncio, porque não há registros de profecias nesse período. Os escritores bíblicos profetizaram esse período de silêncio, mencionando-o no livro dos Salmos, no capítulo 74, versículo 9. Está escrito assim: já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Também foi escrito no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. No Antigo Testamento temos o Velho Concerto. Em Mateus temos o início do Novo Concerto. No Antigo Testamento encontramos as antigas promessas. Em Mateus, o cumprimento delas. O Evangelho de Mateus é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus é o livro central unindo o Antigo Testamento ao Novo. O passado registrado no Antigo Testamento e o futuro do Novo Testamento estão condensados nesse Evangelho. Ele apresenta o Messias. É um livro imprescindível, pois introduz a pessoa do Senhor Jesus, de Cristo. Pode-se dizer que o Evangelho de Mateus é a porta de entrada do Novo Testamento, por onde entramos a fim de estudarmos e compreendermos maravilhosamente os propósitos de Deus e de Jesus para com o homem. No livro de Mateus, podemos ver um futuro imediato, como também nos faz olhar para trás e ver as profecias do Antigo Testamento em cumprimento. Mateus mostra-nos uma relação do Senhor Jesus e as predições dos profetas a seu respeito, além de introduzir o ensino, fundamentos sobre a igreja. A narrativa de Mateus tem como objetivo mostrar o Senhor Jesus como o Rei de Israel. Já no início do livro, ele destaca o ministério redentor do Messias para com seu povo Israel. No final do livro, vemos Jesus dando ordens aos seus discípulos a pregarem a todas as nações. O livro foi escrito por um judeu, para os judeus, a fim de expor o ensino sobre o reino de Deus, principalmente através de discursos descrevendo o rei de Israel, que é também o Messias e Salvador. Há muito pouco registro sobre o autor do livro de Mateus, além de um punhado de menções nos evangelhos. Sabemos que ele foi convocado por Jesus para segui-lo, que Mateus era publicano, coletor de impostos, e por isso era desprezado pelos judeus. Pois os judeus não concordavam que o seu próprio povo servisse aos romanos como funcionário. Mas o trabalho de Mateus como coletor de impostos foi essencial, providencial, pois Mateus era habituado a notar fatos em sua função, o que provavelmente contribuiu para que ele pudesse escrever o livro.
A maioria dos discípulos eram pescadores e, na sua maioria, indoutos e iletrados. Mas Mateus era um homem culto. Ele conhecia as leis e a história romana e judaica, sabia aramaico e grego. Apesar de haver quem julgue que Mateus não escreveu o primeiro evangelho, pois no livro não consta o nome do seu autor, a tradição cristã o atribuiu a Mateus, também conhecido como Levi. Um dos fatores discutidos pelos críticos é em relação ao idioma em que o livro foi escrito. Existe a possibilidade que o livro de Mateus tenha sido escrito em grego e hebraico. Sendo assim, não existem argumentos realmente convincentes para contestar a autoria do livro por parte de Mateus. Por isso, Mateus continua sendo o autor mais aceito entre os estudiosos, desde os mais antigos até os mais modernos. A data provável em que o Evangelho foi escrito estima-se que foi entre o ano 60 d.C. a 70 d.C. O tema do livro de Mateus é apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. É descrito no Evangelho o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Disse que Mateus, depois da ascensão de Cristo, pregou na Palestina por espaço de 15 anos. Viajou dali para outros países e, conforme a tradição histórica, morreu como Marte na Etiópia. Como acontece com a maioria dos apóstolos, é difícil dizer como exatamente Mateus morreu. Há vários relatos conflitantes sobre a sua morte. O tema do livro se encontra descrito no capítulo 27, versículo 37. Está escrito: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Esse evangelho foi escrito preocupando-se com os judeus, com finalidade de convencê-los de que as profecias antigas tinham se cumprido em Jesus Cristo, o Messias tão aguardado por eles. Por isso, há tantas referências às profecias do Antigo Testamento. Contém pelo menos 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Essa declaração ocorre pelo menos 16 vezes, com o propósito de mostrar como as profecias do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus. A palavra reino é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus, e a expressão reino dos céus só é encontrada nesse Evangelho. Vou falar agora sobre a importância da genealogia. Você sabe qual é a importância da genealogia bíblica e por que Mateus começa o livro com essa extensa genealogia? Bem, para os judeus, a árvore genealógica era algo sumamente importante. Era a maneira mais comum de começar a abordar a história da vida de qualquer descendente de Abraão. Por meio da genealogia, era possível incluir o direito de herança e de propriedade, como também do sacerdócio. A relação de nomes era importante para definir quem seria o líder entre eles e que se destinava ao propósito de Deus. Os judeus enfatizavam a pureza genealógica, e isso constituía fator primordial, pois para os judeus, aqueles que não traçavam a sua hereditariedade e linhagem até Abraão eram considerados gentios. O termo gentio na Bíblia refere-se a indivíduos que não são judeus. No Novo Testamento, a inclusão de gentios no cristianismo foi um tema importante, e o termo gentio foi usado para se referir a não-judeus que se convertiam ao cristianismo. Já no Antigo Testamento, o termo gentio era utilizado para se referir a outras nações e povos, muitas vezes como uma forma de distinguir os judeus de outros grupos. A palavra gentio tem origem no hebraico govim, e no grego, etnos, ambos significando nações ou povos. Agora eu vou falar sobre a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus está relatada nos livros de Mateus e de Lucas. No Evangelho de Mateus está dividida em 3 grupos de 14 pessoas cada. Os 3 grupos genealógicos abrangem 3 épocas da história judaica. O primeiro nos leva de Abraão ao rei Davi. Deste grupo originou-se Israel como nação. O segundo grupo vai até o exílio babilônico. E o último grupo apresenta a pessoa de Jesus que chega para libertar o povo e transformar a tragédia em triunfo.
Os dois personagens mais importantes da genealogia de Jesus são Abraão e Davi. Da descendência de Abraão, Jesus é o cumpridor do concerto de Deus com aquele patriarca. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, está escrito: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, registrando a primeira promessa de Deus a Abraão. Já na descendência de Davi, Jesus é o herdeiro do trono. No livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Não podemos deixar de se destacar que na genealogia do livro de Mateus contém nomes de mulheres, o que não ocorria nas genealogias dos judeus. As 4 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, são mencionadas. Destas, pelo menos 3 são gentias: Tamar, Raabe e Ruth. Como isso era fora de costume, talvez isso tenha sido feito para indicar que Deus não se limita aos israelitas, mas estende-se o seu plano de salvação a todos os povos, mostrando a grandiosidade da salvação que o Messias trazia. Mateus mostrou em seu evangelho que o Senhor realmente não faz acepção de pessoas, quebrando as barreiras socio-religiosa entre judeus e gentios, a barreira contra a mulher, contra santos e pecadores, pois Deus ama todas as pessoas e Jesus veio salvar a todos. Agora, eu gostaria de saber o que você tem achado. Deixa seu comentário. Eu ainda quero te sugerir a ler o estudo novamente. Só assim ficará gravado tudo o que você tem aprendido. E dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orais Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orais Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!